Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são consolo e promessa do Senhor Jesus. Segundo, dúvidas, incertezas e engano no caminho com Cristo. Terceiro, caminho, verdade e vida. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática diz que a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, ela reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. A palavra-chave é vida. Primeiro tópico, consolo e promessa do Senhor Jesus. Primeiro subtópico, o caminho, a verdade e a vida. O discurso de Jesus, ele não se limitou no capítulo 13 ao evento do lava-pés. Jesus, ele fez um discurso de despedida no capítulo 14, mas ele teve início no capítulo 13, no versículo 31, dizendo assim, João 13, 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então, aqui foi o início do discurso, tá? Então, nesse discurso, ele consola os discípulos, afirmando que depois da sua morte, depois que ele morrer, não estariam sozinhos, eles não iriam ficar órfãos, não iriam ficar sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia, porém Tomé questionou, Tomé perguntou para ele. João 14,5 diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então já percebemos que tinha um na dúvida. Ele falava para 12, no caso agora para 11, né? Mas já tinha um que estava na dúvida. Por isso Jesus, ele esclarece que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele, se não for por meio dele, conforme disse o nosso texto áureo em João capítulo 14, versículo 6. Então, diante dessa questão, desse questionamento, dessa pergunta de Tomé, essa resposta maravilhosa que nós temos registrada na Bíblia: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, com essa afirmação, Jesus, ele revela que ele é o único meio, ou seja, o único caminho de alcançar o Pai, o único meio de alcançar o Pai. Ele é a verdade que revela o Pai, e ele também é a verdadeira vida que só Deus pode dar. O segundo subtópico fala sobre consolo num cenário de angústia. Então fica claro, é evidente que Jesus, ele estava angustiado. João 12, 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para esta hora que eu vim? Mas foi para isto vim a esta hora? João 13, 21 diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então o Senhor Jesus, ele tinha pleno conhecimento de que estava próxima a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Também em breve ele seria crucificado, em breve ele seria morto, e em breve ele seria sepultado. Então, nesse contexto de dor, pensa bem, alguém vai trair ele, vai passar por tudo isso, e então dentro desse contexto ele dirige-se aos seus discípulos com a intenção de confortar os discípulos. Olha só, ele precisando de conforto, mas ele que estava confortando os seus discípulos. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, palavras do Senhor Jesus. Então, apesar da intensa pressão emocional e espiritual que ele estava enfrentando, ele revela que o sofrimento pelo qual ele iria passar traria o bem para todos. Ele iria sofrer em prol do benefício de todos. Então, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Inclusive, teve alguém aí que diz que a Bíblia Sagrada é a história do fracasso de Deus. Na verdade, não. Parece que é um fracasso, mas na verdade é um triunfo, e é o maior dos triunfos, é a maior das vitórias, que pôde trazer vitória para todos nós que recebemos a Ele. O terceiro subtópico fala sobre uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva para onde? Leva para as moradas celestiais. A expressão casa de meu Pai refere-se aonde? Refere-se ao céu. João 14, 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Então a igreja de Cristo, ela vive na expectativa do retorno do Senhor Jesus. Então, apesar dos tempos trabalhosos que nós vivemos hoje,
a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima o coração dos fiéis. É isso mesmo, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, Jesus vai vir buscar o seu povo, Jesus vai vir buscar. Nós estamos aguardando, e isso nos conforta, isso nos consola. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O resumo desse tópico diz que o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. O segundo tópico fala sobre dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Primeiro subtópico, a dúvida de Tomé. Então, no versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo por nome Tomé. João 14,5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então, Tomé, mesmo andando com Jesus por 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio, ele teve dúvidas, mas também ele teve coragem de manifestar as suas dúvidas. Então, durante a nossa caminhada com Cristo, agora estou falando de mim e de você, tá? Então, durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum, não é fora do normal que surjam as dúvidas. Contudo, porém, todavia, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras da boca do Senhor Jesus. O segundo subtópico fala sobre as incertezas de Pedro e Filipe. Aumentou mais 2 aqui, não é? Era só Tomé, agora tem mais 2, né? Então o Evangelho de João ele revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava, para onde que ele estava indo. João 13,36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Aí no capítulo seguinte, Filipe ele faz um pedido, João 14,8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha o pedido de Filipe: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então não era só Tomé que não tinha entendido, ainda tinha Filipe e tinha Pedro também que estava sem entender. Então Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas, ou seja, aqui nós estamos falando de 3, não é? Pedro, Tomé e Tiago, não é isso? Filipe, não é isso? Nós estamos falando de 3. Porém, todos os demais tinham dúvidas, assim como nós também, eu tenho dúvida, eu sei que você também tem algumas dúvidas, tem algumas incertezas, tem algumas questões que precisam ser esclarecidas, mas dobre o seu joelho, ore e tenha certeza que o Senhor vai te responder, sim, não ou espera, aguarde. Então são 3 respostas que Deus pode te dar, é sim, é não ou espera. Então normalmente nós trabalhamos mais com o espera, né? Aguarde, porque não é chegado o tempo ainda. O nosso tempo, como o próprio Jesus disse, é sempre agora, mas o tempo de Deus não. O tempo de Deus é aguarda um pouco mais, espera um pouco mais, vai chegar a hora, vai chegar o momento. Nós não somos diferentes dos discípulos, dos apóstolos, das pessoas que tiveram contato com Jesus. Então certamente vai haver momentos em que nós nos sentiremos semelhantes a eles, da mesma forma que eles. Porém, nós devemos aprender a escutar, a ouvir a voz do Senhor. O terceiro subtópico fala sobre o engano de Judas Iscariotes. Em João capítulo 13, Jesus anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. João capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Então, essa pessoa quem que era? Era Judas. Ele acompanhou Jesus, mas ele não conseguiu guardar os seus ensinamentos, como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João capítulo 13, versículos 25 até o 27 vai dizer assim: e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse... Quem está inclinando aqui? Quem está inclinando aqui é João. Pedro havia falado para ele: pergunta para ele quem que é. E João estava do ladinho, inclinou no peito dele e disse: Senhor, quem é? Ou a pergunta, ele está querendo saber quem é que vai trair. Jesus falou: algum de vocês vai me trair. Aí João pergunta para ele: Senhor, quem é? Versículo 26, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.
você está vendo, você está lendo aqui, está entendendo que eles passaram por isso e nem assim eles entenderam o que estava acontecendo. Vai ser aquele que deu o bocado molhado. Aí ele pegou o bocado e entregou para Judas. Eles não entenderam mesmo assim. Versículo 27. E após o bocado entrou nele Satanás, disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E ainda assim, numa continuação, no outro evangelista, né, o evangelho escrito por um outro evangelista, ele diz assim que eles acharam que era para dar, fazer alguma benevolência, alguma caridade, dar dinheiro para algum pobre. Eles pensaram dessa forma, eles não compreenderam. Então Judas, ele não reconhecia Jesus como o salvador da humanidade, não. De sua visão do Messias, ela se restringia a questões sociais e a questões políticas. Para quê? Para libertar Israel da opressão romana. Então, por meio de Judas, nós aprendemos com todos na Bíblia. Todos os personagens bíblicos trazem-nos lições específicas, especiais. Podemos aprender com todos. Então Judas, com ele nós aprendemos o quê? A não confundir as prioridades enquanto seguimos a Cristo. Existem prioridades, sim, não é? No reino de Deus existe. Então tem prioridades. Nós temos prioridades aqui na terra, mas nós temos as prioridades celestes. Nós temos que priorizar a Deus e ao seu reino, não é isso que diz Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida e vestimenta, serão acrescentadas. O resumo desse tópico diz que as dúvidas, as incertezas e o engano, eles podem nos desafiar durante nossa caminhada com Cristo. Ou seja, eles podem trazer dúvidas aos nossos pensamentos, mas sigamos firmes, sigamos sempre em frente. Terceiro tópico fala sobre caminho, verdade e vida. Primeiro subtópico, eu sou o caminho. Lembrando que quando ele diz eu sou, ele está se igualando a Deus, porque Deus se apresentou no Antigo Testamento, Deus se apresentou a Moisés como eu sou. Então, eu sou, quando Jesus diz eu sou, ele está se igualando, se equiparando ao próprio Deus. Então ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, porque se ele dissesse que era um, então é porque existiriam outros caminhos a serem seguidos. Pode ser, não existe outro caminho? Existe. Para conduzir a Deus, não. Mas para conduzir a qualquer outro lugar, existem vários outros caminhos. A Bíblia diz que, o próprio Jesus diz que há dois caminhos, não é isso? Um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. E ele está dizendo aqui, eu sou o caminho. Se ele é o caminho, ele é o único caminho que pode conduzir a Deus. O outro caminho, ou os demais caminhos, vão conduzir para onde? Vão conduzir para o inferno. Então, quando ele diz eu sou o caminho, ele é o único caminho que pode nos levar para Deus. Então, como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou, ela representa um título que revela a natureza divina de Jesus, revela que Jesus é Deus. João 6,48 ele diz assim, eu sou o pão da vida. João 8,12 diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, todas essas expressões aqui estão revelando que Jesus é Deus. Mas agora, presta atenção no que vem depois. Ele é o pão da vida, ele que pode nos alimentar, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa fé. Ele é a luz do mundo, ele é o único que pode nos trazer a verdadeira luz, nos trazer a verdade. João 10,9, eu sou a porta, olha só, eu sou a porta. A porta, pensa bem, se você tentar entrar no céu, vai ter uma porta lá, não vai? Você segue o caminho, mas vai ter uma porta, e ele é essa porta. Se você não estiver com ele, essa porta não vai se abrir, você não vai conseguir entrar. O restante do versículo diz assim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e sairá, entrará e sairá e achará pastagens. João 10,11 ele diz assim, eu sou o bom pastor. Porque se ele diz que é o bom, é porque também existe o mau pastor. Ele é o bom pastor, ele é o sumo pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não foi exatamente o que o Senhor Jesus fez? Deu a vida por todos nós? Pois é, então ele é o bom pastor. Ele pode falar isso porque ele realmente é o bom pastor. João 11,25 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Só ele pode dizer isso, porque ele mesmo ressuscitou e ele teve vida em si, ele tem vida em si mesmo e ele tem vida também para nos dar. E ele ainda diz assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
João 15:1 ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz videira verdadeira, por quê? Porque tem a videira falsa. Tem a videira verdadeira que dá fruto, e eu estou falando aqui fisicamente na terra. Tem a videira que dá fruto e tem a videira que só dá folha. Então tem a videira verdadeira e tem a videira falsa. A videira falsa, aqui para nós, ela só serve de enfeite. Aqui na vida espiritual, Jesus é a videira verdadeira. É aquela que dá fruto, é aquela que faz com que nós possamos chegar até o Pai. Então, se nós estivermos enxertados nessa videira, nós vamos frutificar da mesma forma que Jesus também frutificou. E ele diz ainda: meu Pai é o lavrador, o Pai é aquele que cuidou dele e é aquele que cuida de nós também. Então, dessa forma, quando Jesus afirma: eu sou o caminho, que é o que ficou faltando aqui, porque são 7 é o número da totalidade, da completude, da perfeição, não é isso? Então, quando ele diz eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, ele é o acesso exclusivo, ele é o acesso único ao Pai, somente através dele. Então, portanto, não é possível conhecer a Deus e não é possível ter comunhão com ele fora do Senhor Jesus. O pronome eu, presente nessa expressão aqui, indica que não somos salvos por princípios, por forças espirituais, mas sim por uma pessoa. E essa pessoa tem nome, e o nome dele é Jesus. Ele que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Lucas 1,79. Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus, como diz Hebreus capítulo 10, versículos 19 até o 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Temos ousadia para entrar no santuário através do sangue de Jesus, porque sem o sangue de Jesus nós não teríamos acesso ao santuário. Lembra do templo, lembra do tabernáculo? Era somente os sacerdotes que adentravam, e dentro do santo dos santos, dentro do tabernáculo havia uma divisão, que era o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então, dentro do santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Mas agora, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? Quem é esse sumo sacerdote? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o que nos abriu o caminho, porque no templo havia um véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse véu rasgou-se de alto a baixo, liberando o acesso à presença de Deus, simbolizado pela Arca da Aliança, que na verdade nem estava mais ali no momento que aconteceu isso daí. Mas a presença de Deus, ela continua conosco até os dias de hoje. Então, Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus está aqui no meio, não é? Jesus é o único que pode nos levar para Deus e é o único que pode trazer Deus para nós. Somente ele pode fazer isso. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem que é? Jesus Cristo, homem. O segundo subtópico diz assim: eu sou a verdade. Desculpa. Jesus não é apenas uma parte, uma fração da verdade. Ele é o que? Ele é a verdade toda. Ele é toda a verdade em si mesmo. Então o Evangelho de João deixa claro que a verdade suprema se revelou através do que? Através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, o próprio Deus se tornou em carne. Então, dessa forma, a verdade absoluta, a verdade imutável e a verdade incondicional, ela se encontra plenamente expressa em quem? Na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele personifica, ele toma forma da verdade que os seres humanos eles precisam conhecer. Jesus personifica essa verdade que todos nós, os seres humanos, precisamos conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira, derruba as falsidades presentes no mundo. Somente essa verdade provém de uma fonte confiável que ilumina o conhecimento acerca do Pai. João 14,7 diz: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai,
e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, quem vê a Cristo vê o Pai, quem vê Jesus vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai, como as palavras do próprio Jesus. O terceiro subtópico diz assim: eu sou a vida. Então a vida mencionada aqui, ela não está dizendo respeito à existência física, ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio do que? Da vida eterna. Então morte espiritual e vida eterna. É essa vida que ele está dizendo aqui, ó. Quem pode conceder essa vida? Somente Jesus. Então ela se refere à verdadeira vida espiritual que é obtida pela obra realizada onde? Lá no Calvário. Repetindo, né? Mais uma vez. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ou, se você preferir, tetelestai, não é? Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa realidade espiritual ela ocorre porque o Senhor Jesus ele possui vida em si mesmo. João 5:26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. João 3,16, porque Deus amou, isso aqui você sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 6,33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 10,28, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E João 11,25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o resumo desse tópico diz que o Senhor Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele também é a vida. E a conclusão da nossa lição de hoje diz que reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida nos oferece uma oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas, as nossas incertezas e também nos proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. E realmente, momentos difíceis parece que é o que mais nós temos na vida, né? Mas Ele também nos proporciona consolo para todos esses momentos. Então, através dele, nós podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e também estar reconciliados e em comunhão com Ele. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.